Primeiro, tá. agradecer sua importante contribuição como um pensador, um intelectual, um professor que já contribuiu com a educação em vários lugares no mundo e que hoje reside nos Estados Unidos e que continua trabalhando com brasileiros, né? Aqui você já morou na Amazônia, então, em nome da Georgina, do professor André e da turma de Boa Vista do Ramos, e em meu nome, que estive com você há poucos meses atrás, agradecer sua contribuição nesse sentido, tá, professor? A você e a sua família por estar colaborando com a formação de professores aqui no interior da Amazônia, né? Nós estamos no coração da floresta amazônica, onde a educação ela pulsa como uma necessidade emergente para a formação de recursos humanos em defesa da sustentabilidade. Então, nossos agradecimentos. Tá. Outra questão diz respeito a lhe apresentar para os estudantes o professor Dr. Jesus Lázaro Romeno Recasens, professor que estudou na República Socialista de Cuba. Ele é doutor em Ciências Pedagógicas e foi professor da Universidade de Ignacio Camagüey. É um professor que tem ampla experiência na área do ensino de química, investigação de neurociência, teoria da complexidade, na didática, no ensino de metodologia de investigação e epistemologia do ensino da história da química. Então, tem vários trabalhos publicados e ministrou disciplina em vários lugares da América Latina, no sentido de contribuir com a formação de professores. Professor, seja bem-vindo a esse local. A palestra, a conferência, o bate-papo é com o senhor agora. Bem? Tá bom. Muito obrigado a você. Para mim é um prazer novamente este encontro, não? Donde eu vou falar algumas coisas das últimas pesquisas que eu estou fazendo para contribuir, como você fala, a melhorar a educação do mundo. Eu vou falar, como já você conhecem, sobre uma nova visão da educação a partir das últimos paradigmas que existem no mundo, que tem relação com a qualidade da educação. Essa nova visão se chama neurocomplexidade. Olha, é uma palavra composta, hein? Neurocomplexidade educacional. Já como você conhece, esse aí é meu nome. E sobre que é isso? Bom, há três questões que eu quero hoje falar com vocês. A primeira questão está relacionada com o funcionamento do nosso cérebro, do cérebro dos meninos, do cérebro de nossos estudantes, nosso cérebro. Então, eu quero falar com vocês três questões que eu acho que são muito importantes, porque sem aprofundizar muito, porque não temos tempo, só falar algumas questões importantes. A primeira questão: o que acontece no cérebro dos estudantes, os alunos, enquanto eles aprendem? É interessante, eu acho. E a pergunta: é importante que os professores saibam como o cérebro funciona? Quando você está ministrando uma aula, o que está acontecendo no cérebro de nossos estudantes para que eles aprendam? E a terceira questão é uma pergunta muito simples. O cérebro é um sistema muito complexo? Eu acho que sim, hein? Mas vamos a dar essa resposta. E esses são os objetivos que vamos a falar hoje. A primeira questão é relacionada com a complexidade. A complexidade é um paradigma, uma visão diferente do mundo,
diferente ao que praticamente conhecemos. A complexidade começou faz muito tempo, mas há feito uma descoberta muito importante de meteorólogo, Edward Lorenz, do MIT, do Instituto de Massachusetts. Ele é meteorólogo. Ele estava pesquisando sobre se se pode ou não predecir o tempo. Um paradigma, antigamente, e ainda existe esse paradigma, é um paradigma que se chama mecanicista. É o paradigma desde Newton. Esse paradigma fala que tudo pode se predecir. Ou seja, há uma relação entre a causa e o efeito. Olha, se eu faço uma boa aula, então eu espero o efeito dos alunos que aprendam mais. Mas vocês conhecem que não sempre é assim. Então, o resultado da pesquisa de Edward Lorenz deu a teoria do caos. Eu acho que você conhecem sobre alguma coisa da teoria do caos. E também o resultado dele, que depois foi a teoria do caos, foi o efeito borboleta. Ele descobriu que não pode se predecir exatamente o que vai acontecer no clima, nunca. Por isso, a vezes falam, de aqui a pouco vai chover e não chove, porque é muito complexo o clima. Ou seja, isso significa que pequenas causas podem ter grandes efeitos. No clima, o que acontece no clima? Que pode se mudar uma variável do clima, que pode ser a pressão, a temperatura, a umidade, o nível do vento, etc, etc. Tem muitas variáveis e uma pequena variação dela pode causar grande efeito. Essa foi a descoberta do meteorólogo Edward Lorenz. E de aí começou a teoria de caos, o desenvolvimento da teoria de caos, e começou a verse um mundo que não é possível predecir. E essa é a teoria da complexidade. E isso acontece nos sistemas chamados complexos. Agora, o que é um sistema complexo? O sistema complexo acontece naqueles sistemas que têm grande número de componentes e interações. Quando um sistema tem muitos componentes e interações, então começa a complexidade do sistema. E por isso o sistema pode ter um comportamento que você não espera. E outro comportamento, além das coisas que você faz sobre ele, o resultado é diferente. Existem muitos tipos de sistemas complexos. Agora eu vou falar de porque é um sistema complexo que é de interesse para nós. É o sistema adaptativo complexo. Ele se conhece na literatura como CAS, por o inglês, tá bom? O que é um sistema adaptativo complexo? Por exemplo, a ecologia. Tudo o que está acontecendo na floresta agora mesmo. Isso é um sistema complexo. Por quê? Porque ele está formado por vários componentes e que eles estão em interação com outros. Isso significa que influi em outros componentes. Por exemplo, uma comunidade de formiga, uma comunidade de abelha, etc, etc, tem um comportamento do sistema adaptativo complexo.
uma comunidade de pessoas. Pode ser na igreja, pode ser um grupo, a família. Uma comunidade de pessoas é um sistema complexo. Se comporta como um sistema adaptativo complexo. Uma turma é um sistema adaptativo complexo. A escola é um sistema adaptativo complexo. A sociedade é um sistema adaptativo complexo. A economia, a política, a bolsa de valores é um sistema adaptativo complexo. Nosso corpo é um sistema adaptativo complexo. E nosso cérebro é um sistema adaptativo complexo que não se conhece outro sistema adaptativo complexo, mais complexo que nosso cérebro. Todos os cientistas coincidem nessa definição. Nosso cérebro, o cérebro humano, é o sistema mais complexo, adaptativo mais complexo que existe. Mas a pergunta é, o que é um sistema adaptativo complexo? Há um sistema adaptativo complexo, já você conhece, que tem muitos componentes em interação, mas o sistema adaptativo complexo é capaz de adaptar-se continuamente às mudanças que acontecem no meio. Por isso se chama adaptativo, porque ele se adapta às mudanças. Olha, e se não se adapta, morre. Eu só vou mostrar algo muito interessante. O passado ano, o Prêmio Nobel de Física foram para 3 cientistas que aí estou mostrando, por suas contribuições para a nossa compreensão dos sistemas físicos complexos. Eu falo isso por quê? Porque tudo parece que ninguém fala faz tempo dos sistemas complexos. Mas as pesquisas continuam. Mas eu acho que um tanto ocultas. Bem, vamos a falar sobre a complexidade da educação, porque eu estou falando alguma coisa muito simples do sistema complexo, mas que tem que ver o sistema complexo com a educação? Tem relação? Aconteceu alguma coisa? Sim, aconteceu. Olha, em 1990 começou as pesquisas, os trabalhos, os doutorados, mestrantes, etc., a trabalhar sobre a aplicação da visão da complexidade em educação. Existe muita bibliografia que eu vou mostrar alguma delas. Por exemplo, a complexidade na filosofia da educação, no ensino-aprendizagem. Também tem aplicação em diferentes ramos da psicologia, aplicada à educação. No currículo e no plano de estudo, também muitos países, muitas universidades aplicaram a complexidade da educação para compreender melhor o processo que acontece, porque o processo acontece é complexo. Na administração educacional também, mas eu acho que o mais importante dessa visão da complexidade na educação foi nas pesquisas educacionais. Por quê? Porque antigamente não, ainda temos um problema. Achamos que o sistema educacional é simples. Se eu faço isso, o resultado é este. Até no doutorado. E não sempre é assim, não. Tem que ter cuidado. Mas agora não posso aprofundizar nessa situação. Alguma literatura, olha aí, complexidade, a teoria da complexidade em filosofia da educação, ou a dinâmica complexa no sistema em educação, a complexidade da cultura, o currículo,
a complexidade na educação. Estou mostrando alguma literatura, livros, artigos, complexidade na escola, aprendizagem, pesquisas, não? Na teoria da complexidade na sociedade, na parte humana, a complexidade da educação. Esse é outro livro muito recente, é esse, a emergência da complexidade, ou seja, repensando, acho, eu não sei bem em português, a educação e os sistemas sociais, as ciências sociais. Mas, por exemplo, há uma revista, um jornal, desculpe, um jornal que tem uma informação ampla, se chama assim, Complexity. É um jornal de Canadá que tem muitos artigos durante muitos anos, até 1919, que começou outro jornal acá nos Estados Unidos, que também falam sobre a complexidade em educação. Tem muita bibliografia sobre isso. O que significa isso? Que a visão da complexidade, ou a educação desde a visão da complexidade, tem um objetivo: é melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Temos aí. Essa é uma problemática, uma situação muito interessante que aqueles que queiram abordar vão a compreender melhor o que acontece em nossa aula, o que acontece na educação. Por outro lado, vamos a falar sobre a neurociência. Vocês conhecem também, isso é praticamente um paradigma, a neurociência. A descoberta feita sobre o funcionamento de nosso cérebro é muito importante, porque já se compreende muitas coisas que antigamente não se compreendiam. A neurociência é uma disciplina científica. O que estuda a neurociência? O sistema nervoso, vocês conhecem, seus diferentes componentes, como interagem eles, mas o mais importante dela é as bases biológicas da neurociência para a cognição e o comportamento. Olha, cognição e comportamento. O que fazemos nós nas escolas? Se não é melhorar a cognição de nossos estudantes e melhorar seu comportamento. Então, é importante conhecer alguma coisa sobre a neurociência? Eu acho que sim, para melhorar a qualidade da educação. E está claro que hoje vamos a falar alguma coisa simples sobre nosso cérebro, mas lembre que não é só nosso cérebro, é o sistema nervoso, não só central, sino periférico também. Mas não podemos aprofundizar nisso agora, não? Tá bom. Então, o pai da neurociência foi Santiago Ramón y Cajal, um cientista, um médico espanhol, que ele foi prêmio Nobel porque descobriu o que se chama a teoria neural. Ele estudou os neurônios e a estrutura dos neurônios e como eles ficam conectados, mas não fisicamente, não. Como acontece o impulso nervioso no cérebro. É o mais importante. Olha, eles vão dos dendritos até os ramos de axônio. E assim acontece que os neurônios se comunicam uns com outros dessa maneira. Então, eu falava que a comunicação a ligação entre os neurônios se chama sinapse, você conhece, mas é uma ligação química. É muito interessante o que acontece aí, nessa ligação química aí. Tá bom. Mas, quando muitos neurônios, fazem essa comunicação, cria-se o que se chama circuitos neuronais. Agora mesmo,
quando eu estou falando dessa coisa, aqueles que estão atendendo, que estão emocionados, gostando do que eu estou falando, estão criando novos circuitos neuronais em seu cérebro. Eu daqui a pouco vou mostrar como isso acontece, para que vocês possam compreender. Mas antes disso, eu tenho que falar de Donald Hebb. Donald Hebb foi o criador de uma teoria, que é a teoria que explica como acontece a aprendizagem. Por isso se chama também aprendizagem hebbiana ou teoria de Hebb. E quem foi Hebb? Olha, Hebb foi um maestro, professor, diretor de escola, como vocês. Maestro, como vocês vão fazer, o diretor de escola. Da mesma maneira, mas ele se interessou muito por o que acontecia no cérebro dos estudantes. E então, começou a estudar, ele estudou psicologia, aprofundizou nela e também a neurociência naquele momento. E ele criou a teoria hebbiana. Mas, olha, escreveu um livro. Foi em 1949, mas só em 1961 que se demonstrou que a teoria dele era certa. E isso é o que eu vou explicar agora, mais ou menos para que você tenha um conhecimento sobre como acontece, o que acontece no cérebro. Isso é o mecanismo básico de aprendizagem. Então, vamos a fazer uma atividade. Eu quero que você faça essa atividade. O quê? Criar um novo circuito neuronal em seu cérebro. Tá bom? Então, todos vão fazer o que eu vou falar agora, a continuação, para observar como acontece isso. A primeira questão é: você tem que colocar a mão esquerda à sua frente, com a palma voltada para os olhos. Tá bom? Façam isso. Então, o que vai fazer? Vai numerar mentalmente os dedos da seguinte forma. Número 1, o indicador. Número 2, o dedo do meio. Número 3, o anular. E número 4, o dedinho. 1, 2, 3, 4. Sencillo, simples. 1, 2, 3, 4. Não tem problema, não. Tá bom? Agora, o que vai fazer? Você vai a tocar os 4 dedos com o polegar. Mas vai a seguir a seguinte padrão. O primeiro, o 4, depois 1, depois 3 e depois 2. 4, 1, 3, 2. 4, 1, 3, 2. Tá bom? Agora, você vai repetir isso 20 vezes, nessa ordem. Tá bom? Faz. Eu vou esperar um momentinho. Tá bom. O que aconteceu depois de repetir o exercício? A princípio, você tem que lembrar os números do dedo. 4, 1, 3, 2. Mas, quando você pratica esse padrão, já você não tem que pensar nele. Automaticamente acontece. E o que acontece se você exercitar várias vezes, todos os dias, esse padrão? Olha, o que acontece é que se formou
novo circuito neuronal em seu cérebro, seguindo esse padrão. Mas o que acontece se você não exercer mais esse padrão? Se perde. Esquece. Agora, o que acontece se você mudar o padrão? Agora, o padrão é 4, 2, 1, 3. 4, 2. Não, olha. 4, 2, 1, 3. Já o padrão anterior não presta. Tem que aprender outro padrão. Tem que criar outro circuito neuronal novo. E isso é o que acontece em nosso cérebro. Continuamente estamos criando. Por isso a complexidade do cérebro. Está criando continuamente novos circuitos neuronais. Assim é como as pessoas aprendem a tocar violão. Mas o fundamental disso é o quê? A prática. Então, é importante a neurociência, claro, mas eu só falei uma pequena situação da neurociência, muito mais complexa, muito mais, mas é muito mais importante. Por isso é que, na atualidade, muitas universidades do mundo, na educação no mundo, está integrando os conhecimentos neurocientíficos da educação e se chama neuroeducação. A neuroeducação é uma transdisciplina e o objetivo também da neuroeducação é melhorar o processo de ensino e aprendizagem. Agora eu vou mostrar graficamente, rápido, como acontece a aprendizagem e a memória. Quando começa a formar-se um circuito neuronal, é porque os neurônios começam a conectar-se, mas suavemente. Eles aumentam sua conexão à medida que continua entrando a informação no cérebro. Também há uma coisa que eu não falei, não tem tempo para falar, sobre os neurotransmissores. Eles são as substâncias químicas muito importantes que estabelecem a conexão entre um neurônio e outro. E quando isto acontece, aumenta a quantidade de neurotransmissores. Por isso, porém, aumenta o crescimento do circuito neuronal. Até que todos os neurônios ficam altamente conectados. Se criou um novo circuito neuronal. Lembre sempre do exercício, tá? Exercício com os dedos. Ou tocar uma música, todos aqueles que sabem tocar violão conhecem sobre isso, porque começam a praticar e praticar e praticar cada posição segundo a nota musical, até que aprende a canção. Mas tem que praticar e praticar e praticar. Então, a aprendizagem é o resultado de modificações sinápticas nos neurônios. Ou seja, a criação de novas redes ou circuitos neuronais em nosso cérebro. Nosso cérebro tem a capacidade infinita de criar infinitas redes neuronais. Por isso aprendemos desde que se nasce até a morte. E nunca o cérebro vai ficar cheio. É muito interessante isso. É outra questão. A aprendizagem hebbiana é considerada um dos principais mecanismos celulares subjacentes à aprendizagem e à memória. Porque tu tem relação com a memória. Você pratica, já esse circuito neuronal queda fixo na memória a longo prazo.
Mas acontece outro problema com nossos estudantes. O problema com nossos estudantes é o esquecimento. Eles esquecem algum conceito, alguma teoria, etc. Cálculo, etc. Eles esquecem feitos. Esquecem. Mas por que acontece o esquecimento? Agora eu vou explicar desde a teoria hebbiana. O que acontece é que os neurônios começam suavemente a perder sua conexão. Eles, pouco a pouco, devagar, vão continuamente perdendo sua conexão. Até que todos os neurônios ficam desconectados. Esse é o esquecimento. Quando se perdeu esse circuito neuronal do conhecimento. E essa propriedade que tem nosso cérebro, essa qualidade que tem nosso cérebro, que não tem o cérebro de mais ninguém, eu falo do animal, se chama neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? A neuroplasticidade é a variabilidade do tamanho e tipo de circuito neuronal acumulado no cérebro ao longo do tempo. Essa é a neuroplasticidade e a propriedade mais importante que tem nosso cérebro. Então, de aqui ficam duas regras de neuroplasticidades. Muito importante para os professores, para o maestro. A primeira regra é: se é usado o circuito neuronal, então dura muito tempo e pode passar a memória de longo prazo. Mas se não for usado o circuito neuronal, então desaparece. Acontece a desconexão entre eles. E o que é isso? O esquecimento. Por isso, é muito importante que o circuito neuronal que é usado, então, continuamente, na prática, é fortalecido e ele passa a memória. Mas o circuito neuronal que não for usado enfraquecerá. E isso é o esquecimento. E por isso que é muito importante nas aulas não só dar o conteúdo do novo conhecimento. Não, dar esse conteúdo e praticar esse conteúdo com os estudantes através de problemas, através usando, mas não é a memorização só. Muito importante, porque é um erro também. Aprender de memória cada coisa. Não, é usar esse circuito para que se conectem com outro conhecimento, a inter-relação entre conhecimento. Muito importante. Isso não sou estudante. Então, eu pensei, bom, se eu faço uma análise da educação desde a epistemologia, o paradigma da complexidade, e conhecendo também os avanços neurocientíficos, o conhecimento de como funciona nosso cérebro, então posso chegar a uma nova visão do aprendizagem dos estudantes. E isso é o que chamou neurocomplexidade educacional. A neurocomplexidade educacional é uma transdisciplina. Tem o enfoque transdisciplinar. Ou seja, utiliza os conhecimentos da complexidade com a neurociência para aplicá-lo na educação. Depois eu vou mostrar o resultado disso. É o livro. O livro
que eu escrevi foi publicado em 2020 aqui nos Estados Unidos e chama-se assim, Neurocomplexidade Educacional, uma perspectiva para investigação. Claro, estou fazendo a tradução, está em espanhol. É possível que algum dia possa se traduzir em português. Bem, nesse livro tem 4 capítulos. O primeiro capítulo fala sobre a complexidade e a neurociência na educação. Mais ou menos eu falei alguma coisa para vocês, mas nesse capítulo se aprofundiza mais. É muito interessante. E se faz a interação entre a complexidade e a neurociência, muito importante para a educação. No segundo capítulo, já aborda a complexidade do sistema nervoso e, fundamentalmente, os circuitos neuronais, porque já você conhecem como é que funciona a aprendizagem dos estudantes. Então, é muito interessante conhecer como é que acontece a formação dos circuitos neuronais do cérebro, dentro de nosso cérebro, como entra a informação, como é processada a informação, etc. Tudo isso é explicado nesse capítulo. No terceiro capítulo, é muito importante também. Por quê? Porque se fala sobre a aprendizagem e a memória. A relação que existe entre a aprendizagem e a memória, os tipos de aprendizagem, como é que acontece, e os tipos de memória, como acontece a memória, os circuitos ou redes que vão se formando durante a aprendizagem e a memória. A memória fica em um lugar no cérebro. Olha, não. A memória está em todo o cérebro. É mais importante um hemisfério que outro? Não. Os dois são importantes, os dois participam da aprendizagem. Há muitas coisas muito interessantes para falar aí, se fala nesse capítulo. E o quarto capítulo, olha, muito, muito importante. O quarto capítulo é a atenção e a emoção na aprendizagem. Como acontece a atenção? A atenção é importante, claro. A primeira coisa que tem que fazer o professor, o maestro no aula, não é olhar que estudante está aí, nem que estudante não está. Não, não, isso faz, tá bom. Mas quando você entra no aula, a primeira coisa que tem que fazer é que os alunos prestem atenção a você. Porque se não existe atenção, não existe entendimento. Não aprende. Então, você tem que ter recursos, estratégias para que os alunos, tão pronto você entra na aula, os alunos fiquem olhando para você, porque você traz alguma coisa interessante, alguma questão que interessa aos alunos. Bem, tudo isso é abordado aí. Como acontecem os circuitos da atenção do cérebro, tudo se explica aí. E outra coisa, a emoção. Importantíssima a emoção. Se não existe emoção, não existe aprendizagem. O melhor aprendizagem que há é a aprendizagem que é emocional. Então, também se fala sobre o circuito da emoção, como fica essa emoção dentro do cérebro, como trabalha, como funciona o cérebro, a parte do cérebro que trabalha em isso e que você tem que ativar para que os alunos melhorem a aprendizagem. Esse quarto capítulo é muito interessante. No longo do livro, há uma proposta de 3 princípios fundamentais da neurocomplexidade, que tem desde a complexidade até a neurociência para a educação. Mas eu vou falar agora, não dá tempo para falar sobre isso. Por último, o livro tem um epílogo. Nesse epílogo, se faz a proposta de um modelo para melhorar
a aprendizagem dos estudantes. Um modelo que se chama NC piramidal do aprendizagem. Tem uma causa porque se chama assim, mas nesse modelo permite ao professor pensar em determinadas estratégias desde o ponto de vista da complexidade e a neurociência, ou seja, neurocomplexidade, para melhorar o aprendizagem. Então, nosso objetivo inicial é importante que os professores saibam como o cérebro funciona. Você responde se acham que é importante ou se não. Segundo, um pouquitinho que eu expliquei aqui. A segunda questão, o que acontece no cérebro dos alunos enquanto eles aprendem? Bom, já você conhece alguma coisa. O que está acontecendo agora mesmo no cérebro de você. E o cérebro é um sistema muito complexo? Sim. Há outras coisas que posso falar sobre o cérebro, mas não dá tempo, não. Mas pode ser alguma outra oportunidade, se você quiser. Tá. Até aqui chega minha conversa sobre estas questões. Então, estou muito obrigado por a atenção de você, por a emoção de você nesta palestra. E até aqui. Agora eu espero que você tenha alguma pergunta que fazer, alguma coisa de interesse, então podemos estabelecer um diálogo, tá bom? Muito obrigado. Ok, parabéns, viu, professor? Os alunos eles estão bem emocionados, porque como eles trabalham com as crianças, de alguma maneira eles se viram representados na sua fala, né? Questões levantadas. Alguns perguntaram aonde eles conseguem comprar o livro. Alguns estão me perguntando aqui. Eu falei que ele está disponível na Amazon. Eu não sei se eu falei certo, né? É assim, mas eu não sei se lá pode se comprar. Mas está o Amazon. Pode se comprar por Amazon a publicação. Mas eu não sei. E aí, meu amigo? Estou vendo. Está me ouvindo? Eu não estou vendo vocês, por quê? Não está me ouvindo nem vendo? Sim, eu estou vendo, mas não estou vendo. Tudo bem? Agora me viu? Não, não sei por quê. Será eu? Peraí. Não. Vai fechar. Muito obrigada. Eu quero agradecer a você aí por participar conosco de um momento tão significativo aqui para os alunos, aqui no meio da floresta amazônica, né? No meio do Rio Amazonas. Nosso muito obrigado aí, companheiro, por nos prestigiar aí com um assunto tão importante. Gostei muito. Parabéns. Muito obrigado aí, tá? Obrigado a vocês. São alunos do PAFOR, do 7º período de pedagogia, tá? Tá bom. O programa de formação de professores do governo federal. Tá bom. Obrigada. Não, é um prazer. Também agradecendo e... Ei, não tem uma pergunta? Convidando vocês para vir aqui. Tá. Não tem uma pergunta? Professor, a primeira pergunta foi aquela que eles gostaram bastante, relativa ao livro, né? A questão do livro, que foi de encontro a muitos interesses do que eles vivenciam na sua realidade e despertou muito a curiosidade, né, por conhecer mais. Quem tem alguma pergunta, gente? Eles são tímidos, professores. Com o senhor, eles estão tímidos. Não tem medo, não. O professor não pode ser tímido, não. Porque a mais importante do professor é a comunicação. Se não tem comunicação, expressão de ideia, não importa. Mas tem que ter, porque é o mais importante. Tá bom, mas o que você quiser. Tá bem, professor, foi um prazer. Acho que final do ano eu vou passar aí com o senhor rapidamente, com as crianças,
mas também fica aberto o convite de você vir aqui no Brasil, quando você quiser, tá bom? Oh, muito obrigado. Muito obrigado. É um prazer para mim também. Muito obrigado, de coração. Até para divulgar o livro e também fazer algumas conferências em algumas universidades brasileiras. Eu acho que a gente pode pensar isso aí para o futuro, porque o livro está muito importante, viu? Está muito significativo para a realidade do nosso país e para como os professores necessitam de tomar conhecimento dessa questão. É verdade. É verdade. Obrigado, um abraço. Obrigado, um abraço.